DDoS Attacks. O Vitor, gente, ele é engenheiro de segurança de redes da informação e ele interage com os principais órgãos governamentais, operadoras e provedores do Brasil. Então, o cara é fera e vai falar agora um pouco pra gente sobre esses ataques, tá bom? Vem pra cá, Vitor. Boa tarde. Boa tarde, pessoal. Metade aí do que ela falou, aí você desconsidera, tá? Não é isso tudo, não. Eu vou falar de mim primeiro aqui, que é bem mais resumido do que ela falou, né? Sou engenheiro de produção, formado na Universidade de Brasília. Engenheiro de redes de consideração aí, porque eu passei uns bons 8, 9 anos na engenharia de redes. Não formei, aí troquei para produção e aí que eu formei. Então eu gosto mesmo da parte de engenharia de redes, especificamente a parte de segurança. Eu comecei trabalhando com virtualização e lá para 2009, 2010. E em 2012 eu mudei para essa área de segurança, bem específico nessa área de proteção a ataques de negação de serviço. Quando eu mudei, ataques DDoS eram ainda muito problema só de operador, assim. Tipo, quem passava dificuldade com ataque de negação de serviço era as grandes operadoras que fornecem a internet aí para vocês. Os data centers, os sites não caíam com ataque de negação de serviço, caía a operadora inteira. E a partir aí de 2011, 12 mais ou menos, os ataques evoluíram, aumentaram a complexidade e não só as operadoras sofrem com os ataques, mas os sites. Você consegue derrubar um site sem derrubar a operadora, obviamente. Então, de 2012 para cá, eu trabalho especificamente com ataques de negação de serviço e proteção a data centers, operadoras, provedores, com relação a esse tipo de ataque, bem específico mesmo. Eu participei de alguns grandes eventos aí junto de órgãos do governo, por exemplo, e para proteger eles de ataque, né? Porque existem várias motivações para um ataque acontecer e, assim, uma delas é política, né? E os órgãos de governo sofrem muito com esse tipo de ataque. O que é um ataque de negação de serviço? A imagem não é à toa, né? É uma exemplificação do que é um ataque de negação de serviço. É quando está entupida a via e ninguém consegue passar, né? A gente faz uma correlação com o trânsito, né? A ideia é acessar um site ou chegar na internet. E se a via estiver entupida, você não consegue passar, né? Mais um exemplo aí de ataque de negação de serviço. Estava o jovem tentando pescar aqui. E aí ele não conseguiu, né? Foi uma inundação mesmo. Um dos tipos de ataque é uma inundação, né? O nome do ataque é inundação. E para quem mora em Brasília, né? Acho que um outro DDoS de rua é quando entope o bueiro e vem aquela chuva torrencial que não dá vazão. E quem precisa passar, quem quer passar, não consegue. Então, voltando, trazendo isso para a rede, né? Ali a rede funcionando normal, ali a linha verde seriam os usuários válidos, e o vermelho quando começa um ataque, né? Os ataques são exemplificados aí pela linha vermelha. Eles se misturam, o tráfego válido e o ataque, para derrubar algum serviço, algum link de internet, alguma operadora, com um objetivo específico. E eu não falei vou voltar aqui porque eu não falei do principal, né? Acho que comum aqui, acho que a terceira maior motivação é gaming. Então o pessoal que joga, tem um pessoal que faz a contra-inteligência para atacar quem está jogando, para tirar a performance ou para atrapalhar e aumentar a latência, né? A latência é muito importante aí para o pessoal que joga. Esses ataques eles vêm de bots, de botnets, que são robôs ou máquinas invadidas ou
de máquinas intencionadas a atacar algum serviço, com um objetivo, né? Hoje, para contratar uma botnet são uma rede de bots, que são várias máquinas ao redor do mundo, infectadas e conectadas a um servidor de comando e controle. Esse servidor ele dá um comando e aciona todas elas para atacar um destino só. E você consegue, assim, é fácil hoje em dia contratar esse tipo de serviço. Tem gente vendendo no YouTube, enfim, vamos lá, contrata de mim aqui para derrubar algum concorrente, algum destino. E os ataques são divididos em 3 tipos principais. Volumétrico, que aí ele não tem um laser aqui, né? Volumétrico, ele vai buscar a saturação da operadora. Então, tem uma operadora conectada a um data center. Vitor, tem o laser no vermelho. Só não está funcionando. Ué, tá. Bom, só não aparece. Então, o objetivo desse ataque principal por exemplo, você na sua casa tem 200 MB de internet, por exemplo, tem 100 MB de internet, e esse ataque vai vir com 101, né, com 201. Então, o que você tentar acessar não vai conseguir, porque o cano está entupido, a via está interditada ou qualquer coisa desse tipo. Esse é o primeiro tipo de ataque volumétrico. Ele, em geral, é muito fácil de fazer, né? Você pode emular um ataque, você constrói um pacote grande e manda, com pouco processamento, você consegue fazer um ataque gigante. O outro tipo de ataque é de exaustão de estado. Então, os dispositivos de proteção de rede, firewall, IPS ou o próprio roteador, tem um limite de conexões que ele aceita, tem um limite de estados que ele mantém, e o atacante pode visar derrubar isso sem que derrube a rede. Então é um ataque menor, mas mais inteligente, mais silencioso. Então ele vai derrubar, vai ocupar toda a tabela do firewall, sei lá, aceita 1000 usuários ao mesmo tempo. Ele gera 1000 sessões, é como se ele estivesse emulando 1000 usuários acessando aquele servidor. E aí esse é um outro tipo de ataque. E o último, exaustão do serviço. Aí é direto no servidor, passa pelo firewall, passa pelo IPS, passa pelo balanceador, chega no servidor. E aí ele busca exaurir a tabela de conexões do servidor. O servidor tem uma tabela de conexões, lá o Apache padrão tem 1024, 2048, depende da configuração, claro. Mas você busca exaurir a tabela de conexões do servidor. Quando o usuário legítimo tentar chegar nele, não vai conseguir. Mas os atacantes, eles usam uma combinação disso, né? Eles não usam um ataque só. Então, quando ele está motivado a derrubar o alvo, ele usa uma combinação dos ataques. Tanto de volumetria, força bruta, que vai buscar exaurir o recurso do provedor, da operadora, exaustão de estado dos equipamentos de segurança e também exaustão de serviço no servidor. Então ele combina as 3 técnicas e vai buscar derrubar o alvo, deixar o site indisponível. Então, DDoS, né? Raro, mas acontece muito. Tem cada vez mais, ano a ano, vem aumentando a frequência de ataques e os tamanhos dos ataques também aumentam. Esse aqui é um estudo do Brasil especificamente. Ali a linha de crescimento dos ataques em tamanho de banda, só Brasil, quase chegou a 600 e poucos gigabits por segundo. A frequência aumentou 36%, o throughput aumentou 70%, isso do último ano, já em pandemia, que falaram que os ataques poderiam diminuir, etc. Mas o efeito foi contrário. E os tipos, né, as verticais atacadas, né, aí operadoras de telefonia, operadoras de fornecimento de banda, tem até organização religiosa que vira alvo de ataque de negação de serviço. E como proteger do ataque de negação de serviço? Né, você precisa
Eu busquei um GIF de um guarda de trânsito, né, direcionando, ó, esse aqui pode passar, esse não pode, não achei, mas esse eu achei interessante, porque você tem que tirar ou filtrar os ataques do tráfego legítimo para você conseguir deixar o serviço disponível. E aí como que você faz isso, né? Em camadas. Você tem aí os primeiro filtro aí de ataques que usam pacotes, né? Alguma coisa que você consegue filtrar com as políticas de pacotes dinâmicas e estáticas. Um enforcement por baseline. Deixa eu continuar passando, porque ele no final aparece tudo. São como se fossem as barreiras, né? Que os pacotes vão passar e vão ficando, né? A ideia é que a linha vermelha vai ficando, sendo filtrada aí pelas linhas de proteção, pelas contramedidas, pelas técnicas utilizadas aí pelas ferramentas de proteção. Então, existem N aqui, não dá nem tempo de eu falar tudo, mas exploração, exploit, né, usar alguma vulnerabilidade, algum exploit para atacar, ou a próprio exploit direto para acessar uma botnet e atacar a partir daí. Enfim, tem muitos tipos de ataque, também tem muitos tipos de proteção. Você tem que ter fazer a contra-inteligência do atacante para poder identificar o que é válido e o que não é. A sugestão de uma forma de proteger desse tipo de ataque é você ter uma proteção em camadas, né? Como os ataques são de tipos diferentes, tem ataques de aplicação, ataques de volumetria, então você não consegue colocando alguma coisa dentro de casa, ou seja, lá na sua casa, onde tem lá seu link de internet, você pode colocar qualquer coisa ali dentro, que se o ataque vier de fora para dentro e entupir o caminho, não vai resolver, né? Você precisa ter algo para proteger dos ataques inteligentes, aqui na última camada, mas você precisa também de um operador ou de alguém que consiga receber mais banda para filtrar e conseguir te entregar esse tráfego que você consegue receber, para continuar tratando os ataques ainda inteligentes em casa. Né? Então, a topologia aí recomendada genérica, né? Recomendada por os institutos de pesquisa mundiais, é essa. Você tem um data center ou tem a sua rede. Aqui eu estou usando o exemplo da casa, né? Você tem a sua casa e você precisa ter alguém que faça a proteção do entupimento desse link que você tem em casa, e você precisa de uma proteção em casa para poder fazer os filtros, aplicar os filtros necessários aí para proteger os outros tipos de ataque mais inteligentes. Então, hoje, estou acabando a apresentação, eu vou deixar para vocês, quem se interessou por ataques de negação de serviço, quem tem interesse em mexer com isso, a gente tem, na empresa que eu trabalho, a gente está com vaga aberta para o SOC. O SOC é a monitoração, né? É ficar sentado, olhando para a tela, analisando o tráfego que entra, que sai, o perfil de tráfego que passa, para identificar o que é ataque e o que não é. Né? E a gente faz isso para alguns clientes nossos, e a gente tem essa vaga no SOC aberto. Então, manda e-mail depois aí com o currículo para mim, que a gente vai seguir no processo para fazer essa contratação. E, antes de acabar, esse site é de um fabricante de solução de proteção a ataques de negação de serviço, e ele é um mapa muito interessante dos ataques que estão acontecendo. Então, é um mapinha do mundo, e aparece as linhas de ataque passando, as mais relevantes são mais grossas, tem as mais fininhas entre os países, né? E aí esse mapa é bem interessante, porque, assim, quem acompanhou aí a guerra cibernética pós-Ucrânia e Rússia e essa confusão,
teve muito tipo de ataque entre um e outro, ali direto, né? Que foi acompanhado aí pelas operadoras que estão espalhadas no mundo e dando esses dados aí para alimentar esse site. Então, acho que é um site interessante, quem se interessou para dar uma olhada lá. E agora vamos para as perguntas, né? Se tiverem algumas, porque acho que meu tempo já está acabando. Boa tarde. Boa tarde. Eu tenho duas perguntas, uma mais simples, uma um pouco mais complexa, que talvez seja até o caso de eu falar com você depois. Não, pode perguntar. Pode? Beleza. A primeira mais simples é, quais ferramentas você sugere pra gente que está trabalhando no dia a dia? Tipo, Cloudflare, eu sei que é uma ferramenta que já mitigia ali parte desse, ele segura parte desse ataque, né? O que Cloudflare. Cloudflare tem. Tem alguma outra ferramenta, outro serviço que você recomende para a gente poder estar utilizando as nossas aplicações para estar protegendo? Pago ou gratuito? Além da sua empresa, né, que você trabalha. Tem um serviço muito bom aí, que tem um pessoal bem capacitado que fornece. Não, estou brincando. Tem muitos fornecedores, né? Cloudflare concorre com Akamai, Imperva. Depois eu passo para você direitinho, que aí dá para você pesquisar aí qual que mais se adequa à sua necessidade. Isso para proteção aí dos ataques de negação de serviço volumétricos que estão vindo da internet, né? Como você citou Cloudflare, eu citei os concorrentes diretos da Cloudflare. Beleza. A segunda dúvida é, eu tenho um servidor que está rodando CentOS 8, a gente usa o aPanel como painel de gerenciamento, eu tenho uma aplicação CMS WordPress rodando lá dentro. E aí eu estou tendo justamente esse problema de ataque de DDoS. A minha aplicação não caiu, ela está online, está rodando. Contudo, eu não consigo acessar o SSH, não consigo acessar o FTP e eu recebo a seguinte mensagem direto do terminal do servidor, de quem é que fornece o serviço, que é Possible SYN Flooding on Port 443, Sending Cookies, Check SMTP Counters. Uhum. O que você me sugere? Me ajuda, por favor. Gostei. SYN-Flood, eu vou primeiro explicar o que é, né? Assim, SYN-Flood é inundação, né? Então, é uma inundação de pacotes com a flag SYN setada no cabeçalho. É um dos ataques, acho que mais comuns, até porque é muito fácil de fazer. Para resolver isso, você tem que botar alguma coisa filtrando isso, né? Seja lá antes do servidor passar num dispositivo que vai filtrar esse tipo de ataque e encaminhar para o servidor, ou contratar um serviço desse tipo que vai receber todo o tráfego e vai direcionar para o seu servidor já limpo. Esse tipo de ataque, ele não prejudica a aplicação diretamente, então eu acredito que ele não consiga colocar nenhum arquivo malicioso ou ter algum controle da minha aplicação só pelo ataque. Então, no caso aí, seria só mitigar mesmo as conexões? Aí temos dois problemas. Você não conseguir acessar, né? Aí você consegue acessar de vez em quando. Eu consegui fazer um snapshot, subir em outro servidor, consegui fazer o backup do banco de dados e da minha aplicação, mas eu não consigo baixar ela porque eu não consigo ter acesso ao FTP. Bom, de repente você contrata o serviço teste, né? Acho que de 7 dias, se você só quer fazer o backup, né? Uma solução provisória aí, um serviço teste de algum desses serviços que eu falei, e aí você acessa o FTP, baixa as coisas que você quer e depois encerra o serviço ou continua com o serviço para se proteger para sempre. Mas outra coisa muito comum com ataque de negação de serviço é que ele é usado como cortina de fumaça. Então, está tendo o ataque. Você está achando que é só o SYN-Flood, né? Uma inundação, é muito carro. E ali no meio, às vezes, eles tentam roubar dado, tentam fazer qualquer outro tipo, tentam invadir para pichar a página. Então, o SYN-Flood, o DDoS, ele é usado como cortina de fumaça pelos atacantes comumente. Eu acho que o caso da Sony, 2010, eu acho, a PSN, né, a Sony foi atacada. E tinha um ataque de DDoS acontecendo, a equipe voltou a atenção, a equipe de segurança voltou a atenção para o ataque de DDoS
enquanto o atacante estava extraindo os dados. Foi quando vazou os dados de cartão de crédito da Sony, por exemplo. Então, assim, é bom ter uma atenção, não deixar desprotegido de jeito nenhum e nem achar que é só isso. Pode ser outra coisa. Vamos proteger não só do DDoS, como de outras coisas. Muito obrigado, viu? Nada. Depois eu te chamo no cantinho ali pra gente Tá trocar bom. mais ideia. Beleza. Tem aqui, ó. Eu fico suscetível a esse tipo de ataque mesmo se eu tiver um IP dedicado junto à Telecom? Sim. Tem duas formas de proteção de serviço, né? Você protege o serviço redirecionando por DNS ou redirecionando o próprio IP. Você tendo um IP dedicado, se o atacante descobre o IP, ele chega nele independente do nome da página, se o DNS está apontando para outro lugar e ele descobre onde está o seu serviço, ele sabe qual é seu IP e não é muito difícil descobrir, né? Com traceroute, né? Você chega onde você está procurando. E você fica mais suscetível, quer dizer, você é suscetível de qualquer jeito, mas quando você tem um IP dedicado e o atacante sabe qual é, ele ataca direto, ele não precisa passar, digamos, numa página que vai redirecionar para o seu banco de dados que está em outro IP. Ele vai direto no banco de dados, por exemplo. Isso deixa as empresas que têm esse tipo de serviço mais suscetíveis, então, né? Mais fácil do ataque. Normalmente, você tem um IP dedicado, quando você não pode deixar que sua aplicação caia. Né? É isso. Não é que deixa mais suscetível, mas é que o atacante tendo essa informação na mão, ele consegue fazer um estrago maior, né? Porque assim, quem não tem um IP dedicado, o IP fica trocando, né? E aí o atacante tem que sempre ficar descobrindo o IP para poder atacar. Mas também um passo a mais só, não é alguma exposição adicional, não. Mais alguém lá? Boa tarde. Eu acredito que todos são suscetíveis a ataques, certo? E para o usuário doméstico que não precisa de uma proteção tão robusta, sabe, como é que ele poderia se defender desses ataques? Para um quê? Desculpa? Um usuário doméstico. Em geral, né, eu já vou pegar um pouco da pergunta dele, né? O usuário doméstico não tem um IP fixo e não tem um serviço publicado, né? As motivações dos ataques, elas são ou derrubar o serviço, ou derrubar o provedor, ou no caso de gaming, sim, né, derrubar o usuário que está em casa, né? Mas assim, em casa, ou usuário doméstico, como você perguntou, ele não é muito exposto, né? Ele não tem alguém que vai falar alguma coisa, vai chamar a atenção pro servidor dele. E assim, não tendo um IP fixo em casa, o atacante vai ter que sempre estar redescobrindo o seu endereço para conseguir continuar te atacando. Então, assim, para casa, a própria operadora oferece um serviço que, se você for atacado, ela vai ter que limpar alguma coisa disso para não derrubar todo mundo que está junto com você. Imagina que na topologia lá da operadora, ela tem um switch de distribuição, que embaixo dele tem 1000 clientes conectados. E se você for atacado a ponto de atrapalhar esse switch aqui, ela vai direcionar o tráfego e vai limpar para não perder 1000 clientes de uma vez, né? Para não perder... Poderia haver um passo a mais, além do IP, que ele já não é fixo, certo? Para proteção em casa? Sim. Eu acho que, assim, redundância, né? Você ter duas conexões diferentes e aí, se uma tiver sofrendo o ataque, se o ataque estiver chegando por um lado, você sai pela outra conexão. Ok, muito obrigado. Nada. É isso? Lá, ó.
Boa tarde. Cara, hoje foi feita a abertura de um projeto do Ministério da Saúde, inclusive você falando do ataque aí, um ataque que o Ministério sofreu recentemente foi um ataque de DDoS, e eu convido vocês a conhecerem o projeto do Inova Dados, que foi um projeto que foi lançado aqui hoje, que basicamente não, por inteiro é sobre dados. Legal. Então, se vocês, mentes pensantes, quiserem participar do projeto, foi feito um hackathon hoje aqui, a gente está reunindo pessoas para compor o projeto lá. Então, se vocês quiserem participar, se interem lá, entrem, acessem o site do Ministério, e aí vocês vão conhecer mais sobre o projeto. Mas acredito que o seu trabalho vai ajudar muito lá. Tá bom, obrigado. A gente vai passar lá, sim. Mais alguém? Ou eu já posso ir almoçar? Então tá, pessoal, obrigado. Qualquer coisa eu tô aqui, meus contatos também eu deixei aí. Acho que era isso. Oi, tudo bem? Vai almoçar não agora? Estamos aqui no Mané Garrincha. No fundo, o palco que fará a abertura da Campus 20.